Olá, bom dia, Thaís, bom dia, Bom, Fátima, tudo bem? bom dia, tudo jóia? Bom, hoje estamos aqui novamente com um novo vídeo. Surgiram várias dúvidas de pais, de como se comportar nessa quarentena, então a gente teve a ideia de trazer uma mãe por vídeo, mas é o que temos, né, Thaís? É isso aí, tem que lidar, né? Não temos outra opção. Então, nós temos hoje de novo a Fátima Gonçalves, que é psicomotricista, e nós estamos aqui com a Thaís, mãe de duas crianças, né? Uma na pré-alfabetização e outra no segundo ano, é isso, Thaís? Terceiro? Quarto ano. Nossa, passa rápido. Quarto ano. E que são dúvidas das duas faixas etárias, né? Que eu acho que você deve sentir muita diferença nesse ensino remoto com as suas perguntas por telefone, que aí eu resolvi te convidar em relação ao conteúdo passado, né? Ou vocês estão mais de perto, né? Vendo esse processo. Bom, então vou colocar como um relato, né, para na sequência entrar com perguntas, que eu acho que fica mais fácil. Tenho 2 filhos, um no quarto ano do Fundamental 1 e o outro na pré-alfabetização, no Infantil 5. E assim, quando começou a pandemia, a escola deles, acho que como a maioria, ficou muito perdida. Como conduzir. Então, se debateram um pouco, enviavam alguma coisa por e-mail, depois enviavam alguma coisa usando a plataforma do Google Classroom, mas vinham, assim, tarefas para as crianças fazerem. A gente imprimia em casa e fazia, ou copiava no caderno e fazia. Ficou muito claro, em muito pouco tempo, que a presença do professor era fundamental. Porque não existia nenhum tipo de motivação para sentar e fazer a tarefa que chegou por e-mail. Mas espera aí, quem está mandando eu fazer isso? É você, mãe? Ou é a escola? A criança precisa ver o rosto do professor, precisa ouvir a voz do professor, porque senão não vai dar certo. Então as professoras começaram a gravar alguns vídeos no celular e mandar por um grupo de WhatsApp. Já ajudou. Eu ainda tendo uma habilidade tecnológica que eu tenho e tem mães que não têm. Então a mãe falava, mas aonde está isso? É no aplicativo? É no e-mail? O que é Google Classroom? O que é isso? Eu não sei o que é isso. As crianças revoltadas, as crianças não queriam fazer nada, porque para eles estavam de férias, primeira semana, uhul, estou em casa. Queriam ficar na TV, no videogame, no celular, não queriam fazer. Até que a escola resolveu puxar 30 dias de férias de julho e foram se reestruturar. E voltamos essa semana com o EAD estruturado. Né? Professoras, cada uma na sua casa, os alunos em casa. Eu, pelo menos, já fui me preparando psicologicamente, me organizando com computador, onde vai ficar. É muito legal você colocar como mãe e a sua visão dentro de casa, com 2 filhos. O que você acha em relação a tudo isso que ela falou? Na verdade, ela vem complementar sobre essa questão da como a escola entrou na escola, como todo mundo foi se estruturando, como foi difícil para todo mundo, né, criar esse novo ambiente, da necessidade dessa mediação do professor, que é indispensável na aprendizagem da criança, né? Todas as escolas sentiram isso, porque ninguém tem esse modelo em nenhum lugar do mundo, né? A escola está lá estruturada naquele espaço dela. E as crianças sentiram, porque tudo mudou, né, de uma hora para outra. Foi uma coisa bem arrancada, né? Foi um processo. E eu acho que é bem bacana isso que ela traz em relação à responsabilidade que a criança tem e entender que esse espaço é o espaço dela, a escola é o espaço da criança, né? Ela tem que se adequar à nova realidade, tal qual os pais trabalhando em casa tiveram que se adequar também. Isso é lindo, né? É entender que somos, cada um tem o seu papel nesse momento histórico e que as crianças são capazes, né? Porque os pais não acompanham isso, eles não acompanham o dia a dia da criança, porque elas estão num outro lugar. E a voz do professor, uma coisa que você disse, essa relação, essa mediação pela voz, né? Que tem sido o que tem capturado as crianças, é a voz. A diferença que faz nesse processo para ela engajar na aprendizagem. Para o mais velho, está funcionando lindamente. Agora, para o mais novo, não está fácil. Nem para nós aqui em casa, nem para ele e nem para a escola. Mas é o seguinte, são crianças de 4 e 5 anos de idade, online,
por um período inteiro. Então, nós estamos falando de 24 crianças de 4 e 5 anos de idade ao mesmo tempo com uma professora online. É óbvio que não deu certo. Então, tem mãe que defende o seguinte: deixa sem fazer nada, então. Eu não concordo. Porém, como conduzir o ensino à distância com crianças dessa idade? Então, assim, a minha maior preocupação nesse momento é com isso. Como ter um ensino à distância para essa idade de pré-alfabetização com eficiência. E o que você me fala disso, Tati? Então, né, é o velho modelo de achar que a educação infantil se encaixa no mesmo modelo de uma sistematização de escolarização. Ela está em pleno desenvolvimento para poder estar pronta para ter mais tempo de atenção, entender conceitos, se organizar numa situação de aprendizagem. Então, o primeiro grande engano da escolarização é achar que a educação infantil cabe no modelo do fundamental. A segunda coisa é o tempo. Tempo atencional para uma criança de 5 é diferente de um tempo atencional para uma criança de 8, 7, 8, enfim. Porque ela não tem uma estrutura corporal de alerta que sustente isso. Então, o que se recomenda nessa faixa etária, né, dentro da educação infantil e até no fundamental, porque eu acho que esses tempos prolongados também é um excesso, né, é que ela tenha 20 minutos, 25 minutos de uma proposta com conteúdo, mas sempre colocando a parte lúdica, para que ela tenha uma movimentação corporal, tenha uma afetividade ali, né? Uma motivação para fazer aquela brincadeira, né? Em forma de aprendizagem, e que entre nesses intervalos um outro especialista, ou professor de educação física, propondo uma tarefa motora, que ele capture essa criança também a partir do corpo dela, que esses tempos de aprendizagem sejam colocados com o professor de música no meio, que seja colocado com o professor de educação física, com a professora de artes, com o professor de teatro. Então, nesse espaço de tempo que a escola propõe como período, mesclar o tempo como se ela tivesse uma rotina mesmo, né? Faz um tempo de linguagem, aí entra o professor de educação física, aí vem uma tarefa de matemática, aí tem um lanche e uma brincadeira final com uma cantoria, uma história. Dá para fazer, só que é isso que você falou. O professor vai ter que se soltando, porque o que vai segurar a criança é essa linha de voz afetiva que vai fazer com que ela se interesse. Agora, tem que mudar a atividade, porque senão a gente não consegue manter a criança em motivação. Ela cansa, não é que ela... ela cansa, é cansativo. Pra gente enjoa. Né? E aquilo fica assim, já começa a olhar para o céu, já começa a querer pular, já quer ir embora, quer fugir, tira o O próprio corpo dela diz que ela precisa de atividade motora para relaxar. Ela mesma começa a se mexer, porque é o estado de fadiga de pensamento que você precisa transferir para o corpo. Então, uma brincadeira aí no meio resolve muita coisa. Educação infantil é outro lugar, não dá para ser colado, e a gente tem que trazer o que tem de repertório de lúdico para engatar nisso daí. Eu estava ouvindo, né, e eu falo que como nós estamos num tempo de reorganização, foi de um dia para o outro. Então, olha, amanhã ninguém mais volta para a escola. Agora, amanhã ninguém mais trabalha, vocês ficam para casa. Então, o ensino presencial foi de um dia para o outro para o remoto. E, assim, a gente tem um produto que é humano, que são crianças. A gente só tem agora imagem, som, e a gente não tem tantos recursos como tem na parte presencial. Então, essa reorganização de ambos os lados, eu acho que agora faz parte de uma calmaria. Eu acho que agora a gente está num tempo da calmaria que abaixou um pouquinho, sabe? Sabe quando a gente estava na UTI, agora a gente está no quarto, volta para o quarto? A gente está podendo pensar, até porque, né, o objetivo desses vídeos é isso, que a gente pense juntos e cada um possa dar a sua sugestão da melhor maneira para que a gente todos se encaixe. Por isso que eu acho que a escola tem que ouvir os pais, porque eles estão presencialmente com as crianças,
estão vendo que dá certo ou não. E os pais têm que ouvir também o que a gente pode, até que ponto eu posso ajudar, até que ponto a gente pode ir ou não. Porque assim, o papel do pai nunca vai ser do educador. E nem pode ser. Então a gente tem que saber onde que a gente pode interferir ou não nesse aspecto da aprendizagem que tem uma sequência. Mas tem uma coisa importante que eu acho que é da competência da escola, é conhecer como funciona crianças de idades diferentes. Não é só que conteúdo a criança precisa a cada tempo, mas como é que reage crianças de diferentes idades em diferentes situações. Então, se hoje nós temos a imagem, o corpo preso, porque foi o que mais se tirou da criança foi a possibilidade dela se movimentar. Então, isso é super importante a escola entender de que cada vez que ela muda um professor, o professor pode ser mais tímido, o professor de sala, mas normalmente o professor de educação física é um sujeito que arrebanha um grupo, né? Ele tem essa competência. Depois disso, a criança agitou, vem de novo uma coisa mais lenta. E depois um professor de música jogando uma história cantada, tem como fazer, né? Quando a escola olhar para o sujeito, para a criança, e como que funciona essa criança nesse novo momento, eu acho que essa é a grande preocupação. Sair um pouco desse conteúdo que está preocupando, porque não vai contar a hora, não sei o quê. Não é nem pelas horas que vai contar, é pelo tanto de mediação e envolvimento que a escola continua a manter com a criança durante esse período, né? Se a atividade não funcionar, mas funcionar a criança feliz, se engajando ali, vendo os professores, faz com que ela se mantenha no real, né, na história dela, que ela vai voltar num determinado momento, sabe-se lá qual, mas que está ali, né? Isso para a criança é muito importante, ela entender que o mundo dela não acabou, que continua ali, né? Que uma hora a gente volta e volta de outro jeito. Então, não fazer nada significa não significar esse lugar da escola, e isso eu não acho positivo. E eu acho que também você tem que ter a humildade, né? De saber isso está dando certo, isso não está dando certo e mudar. Falar, olha, gente, o que eu estou fazendo agora não está dando certo. Por isso que eu falo, a gente tem que saber escutar os pais, porque eles estão presenciais com as crianças, né? Agora, como é que funciona a educação à distância para uma criança pequena? Então, você tem que procurar um profissional que não esteja engajado com o conteúdo, mas esteja engajado com a criança. Como é que o tempo atencional dela funciona? O que engata essa criança? O que a motiva? Né? Porque é importante também, porque a educação infantil é um outro lugar, principalmente numa criança em processo de letramento. Eu queria fazer um complemento. Na segunda, terça e na quarta, eu fiquei junto com o pequeno ali no mesmo cômodo, justamente por auxiliar no computador, com medo dele ficar ligando o microfone toda hora. Aí, segunda-feira foi um estresse, terça-feira foi um estresse, porque você fica o tempo todo quieto. Foi tão estressante a quarta-feira, eu falei assim para ele, falei, olha, o negócio é o seguinte, ontem foi muito complicado para a mamãe, a gente acabou brigando, então hoje você vai ficar sozinho. Fluiu melhor, ele veio todo feliz, mãe, agora eu tenho que recortar não sei quantos triângulos. Eu falei, ótimo, filho, você adora mexer com tesoura, pode recortar. E eu só falava assim, acho que no período todo eu falei umas 3 vezes, Lucas, tá tudo bem? Tá precisando da minha ajuda? Não, mãe, tá tudo certo. Como você falou, né? Escola é o espaço da criança, não é dos pais. A gente vai errando e vai acertando, né? Eu acho que por ser papéis diferentes, né? Pais e professores, a gente também cria uma expectativa, por exemplo, frustração, né? A gente está lá vendo que o filho não está conseguindo fazer uma lição e tal, e você está do lado, você começa a ficar ansioso, né? Com os erros. Dentro da escola, as frustrações no sentido de erro, né, faz parte da aprendizagem. E com a tela, por mais que seja remota, é o professor que ele tem que se virar. Então, ele também vai ter que aprender a pedir ajuda, né, aprender tô aqui, tem
Enquanto se a mãe está do lado, vai para a mãe. E é uma coisa muito importante, que todos somos sujeitos, né? O professor é um sujeito ali que está sendo exposto com um crivo de pais ali olhando para ele também o tempo inteiro. Pois é. Então, esses erros e acertos vão se ajustando. E o professor está nessa coisa, ele sabe mediar com as crianças, ele não sabe mediar com 24 crianças e 24 pais, né? Onde o pai está num julgamento ali também, pô, ele não dá conta, né? Então é bem complexo. Exato, é bem complexo, mas eu acho que a gente está num exercício bem importante de aprender com essa nova ferramenta. Tá todo mundo se chacoalhando aí, todo mundo saiu da zona de conforto, pai, criança, todo mundo. Uma coisa importante é deixar com que ele se responsabilize pelo que é dele, mas também que a escola entenda que a criança precisa de uma variação, como ela tem na escola, de meia hora é outra coisa, para que não sufoque, ela tenha um pouco de escape de motor junto, sabe? Para poder todo mundo ficar um pouco em paz. Queria agradecer, Thaís, pela sua participação no nosso bate-papo, de você ter essa vontade de contar um pouquinho da sua vida. Eu que agradeço o convite, um prazer dividir, né? A gente já tem dividido com as amigas, com as colegas, mas muito bom poder dividir com duas feras como vocês e receber feedbacks tão bons. Juntas conseguiremos. Fá, obrigada. Com certeza. Obrigada, Fá, mais uma vez, viu? Por estar aqui com a gente, batendo esse papo, por dando essas dicas aí tão valiosas. Espero que a gente se reveja em outros vídeos em breve. Sim, pode me chamar. Você sabe que eu adoro, falo demais, né? Mas gosto muito de falar, é um assunto do qual eu me interesso bastante. E ter a participação da Thaís hoje foi muito bacana, porque reforça o olhar do profissional também, né? Quer dizer, é uma realidade acontecendo, né? Em várias pontas. Obrigada pelo convite mais uma vez e quando quiser, pode chamar. Thaís, se tiver outras dúvidas de outros pais, sinta-se à vontade de participar de outro vídeo com a gente, tá bom? Com certeza, sim, pode deixar. Se eu receber ou tiver mais dúvidas, eu com certeza ligo para você. Obrigada, gente. Então, até o próximo vídeo. Beijo. E aí, gostaram do vídeo? Se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos nossos comentários e de se inscrever no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo.